Deus vai fazer muito além do que pedimos e pensamos. No livro de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21 diz: Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Todos nós, sem exceção, fazemos planos, lutamos e corremos atrás de coisas que desejamos. Queremos realizar sonhos, resolver nossos problemas, colocar projetos em prática. Mas nem sempre as coisas acontecem como esperamos, e isso traz tristeza e desânimo ao coração. Por fim, ficamos desesperados, clamando a Deus para que Ele olhe para nós e tenha um pouco de misericórdia. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Até o rei Davi passou por momentos em que sua alma foi tomada pelo desespero e pelo desânimo, em que as coisas não aconteciam conforme ele havia planejado e nada parecia mais fazer sentido em sua vida. Veja como ele orou no Salmo 5, versículos de 1 a 4. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Meu irmão e minha irmã, se você tem passado momentos em que sente que nada de bom acontece na sua vida, esta mensagem é para você. Vamos falar sobre o Deus que faz muito além do que pedimos e pensamos e que supera todas as nossas expectativas. Ficaríamos muito felizes se tudo saísse exatamente como planejamos. Porém, isso nem sempre acontece, porque aquilo que nós julgamos ser o melhor para nós não é o que Deus acha ser o melhor. E isso acontece porque o Senhor sempre tem algo maior para as nossas vidas. Enquanto o nosso coração deseja apenas aquilo que é suficiente para a nossa sobrevivência, Ele quer nos oferecer o sobrenatural. Enquanto sonhamos apenas com o que é possível, Deus quer fazer o impossível. Quer superar todas as expectativas humanas. Se você acreditar verdadeiramente na passagem que falei no início da mensagem, Deus vai superar todas as suas expectativas. Ele não vai fazer apenas o que você está pedindo. Ele fará muito mais. Jesus vai abrir as portas que você nunca imaginou que se abririam. Ele vai te levar mais longe do que você possa imaginar. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e dizer: eu nunca sonhei em viver uma vida tão maravilhosa. Mas, para Deus te surpreender, você precisa acreditar. Você precisa usar a sua fé. Deus vai te surpreender, não porque você mereça, mas porque Ele é bom e misericordioso. E foi exatamente isso que aconteceu com um homem aleijado, que passou a vida toda pedindo esmolas na porta do templo na época dos apóstolos. A Bíblia conta no capítulo 3 do livro de Atos que esse homem era levado à porta do templo todos os dias pela sua família para pedir dinheiro. Ele nunca havia feito outra coisa a não ser contar com a ajuda das pessoas que lhes davam algumas moedas. Mas, um certo dia, Pedro e João foram ao templo para orar, quando foram parados pelo aleijado pedindo esmolas. Os discípulos de Jesus então deram atenção àquele homem e pediram para que ele olhasse para eles. O mendigo olhou
achando que receberia algumas moedas daqueles dois. Porém, para sua surpresa, ele recebeu algo muito maior. Vamos ver o que está escrito em Atos, capítulo 3, versículos de 6 a 8. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Perceba que aquele homem estava esperando por algo comum. Estava contente porque pensava que receberia o mesmo que havia recebido durante a vida toda. O quê? O suficiente para sobreviver mais um dia. Mas Deus surgiu na vida daquele aleijado através de Pedro e João e superou as suas expectativas, dando a ele algo que mudou a sua vida para sempre: a possibilidade de andar. E Deus pode fazer o mesmo por você. Pode ser que até hoje nada tenha saído do jeito que você planejou. Pode ser que nenhum dos seus sonhos tenha se realizado. Ou então que você esteja vivendo uma situação muito diferente do que você gostaria. Mas a boa notícia é que nada disso importa para Deus. Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, e com apenas um olhar pode transformar a sua vida para sempre e te levar a lugares que você jamais imaginou. Assim como Pedro disse ao homem aleijado, o Senhor te diz neste dia: levante e ande. Eu creio que o Senhor está liberando a sua cura, oportunidades e restauração em sua vida. Deus está trabalhando em seu favor e vai começar a superar suas expectativas. Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa passagem do aleijado, que foi curado, é que Deus agiu na vida daquele homem, mesmo quando ele não tinha mais esperanças de sair daquela situação. E o mesmo acontece comigo e com você. Muitas vezes o desânimo toma conta do nosso coração e nós deixamos de acreditar como já acreditamos um dia. Porém, meus irmãos e irmãs, a Bíblia diz que mesmo que a nossa fé seja como um grão de mostarda, as montanhas se moverão diante dos nossos olhos. Isto quer dizer que se você conseguir olhar para Deus como o aleijado olhou para Pedro e João e ter a fé de que algo de bom vindo do Senhor pode acontecer, Ele estenderá a mão a seu favor e vai fazer o extraordinário. E se continuarmos a leitura de Atos, capítulo 3, veremos que quando as pessoas no templo viram aquele aleijado andando, correndo e louvando a Deus, elas ficaram perplexas e muito admiradas com aquilo que tinha acabado de acontecer na vida daquele homem. E o mesmo vai acontecer quando as pessoas verem o quanto o Senhor foi bom com você e fez aquilo que todos achavam impossível. A minha vida é um grande exemplo que Deus supera todas as expectativas. No meu deserto, sem esposa, sem um tostão no bolso, desempregado e com uma filha prestes a se matar, pelos olhos humanos, a minha vida havia acabado. Não tinha como levantar. Mas, no fundo da minha alma, uma voz dizia: levanta e anda. Por mais impossibilidades, decidi andar, mesmo sem saber para onde estava indo. Deus tem me honrado poderosamente e tenho vivido muito além das minhas expectativas. Tive momentos de tristeza, de desânimo, de vontade de desistir, mas de fé em fé, um dia de cada vez, de passo em passo, fui caminhando. E hoje me vejo como aquele aleijado, de digno de pena,
desprezo e humilhação, a honra e exaltação. Muito, mas muito mais do que poderia imaginar um dia. Não pensei que pudesse existir tamanha felicidade que um ser humano poderia viver. Assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Eu orei e pedi para que Deus me mostrasse o caminho que eu deveria seguir, até que um dia Ele mostrou-me para compartilhar o meu testemunho nas redes sociais. E foi isso que eu fiz, mas confesso que não esperava muita coisa. Na verdade, lembro-me quando orei e falei com Deus assim: Senhor, se eu mudar apenas uma vida, uma apenas, já estarei muito feliz. Mas foi aí que Deus me surpreendeu e fez o extraordinário. Ele foi me direcionando e hoje, 2 anos depois, tenho milhares de seguidores em minhas redes sociais, milhares de testemunhos, muito, mas muito além do que eu poderia sonhar um dia. Hoje Deus usa a minha vida para oferecer ânimo e esperança a pessoas de vários lugares. Mas sei que eu não sou merecedor de nada disso e eu não sou melhor do que ninguém. Eu apenas me coloquei à disposição do Senhor e Ele fez todo o resto. Por isso, acredite, meu irmão, minha irmã, Deus já tem tudo planejado. Ele sabe o que você precisa, está guiando os seus passos e no momento certo as coisas vão começar a acontecer. No livro de 1 Samuel, a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana. Ela era casada há muitos anos, mas não podia ter filhos. E se isso não bastasse, o seu marido Eucana tinha uma outra esposa que tinha vários filhos. E ela vivia zombando de Ana. Eucana até tentava confortar a esposa, mas não adiantava. Veja o que ele disse em 1 Samuel 1:8. Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Mas nada disso ajudava, e ela continuava angustiada. Até que certo dia, Ana foi ao templo orar e o Senhor ouviu seu clamor. Ana engravidou e deu à luz a um dos maiores profetas de Deus que já passaram por esta terra, o profeta Samuel. Se a história de Ana tivesse terminado aqui, já seria um grande milagre, pois ela era estéril. Mas Deus foi além, superou as expectativas de Ana e deu ela mais 5 filhos. Veja o que está escrito em 1 Samuel 2:21. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Ana pediu um filho, mas Deus fez muito mais do que ela esperava e lhe deu 6. E você sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia de toda a humilhação que aquela mulher havia passado. Ter que esperar enquanto a outra esposa de Eucana estava tendo filhos, sendo zombada e ridicularizada por todos aqueles anos. Mas Deus a honrou. E da mesma forma, meu irmão e minha irmã, o Senhor está vendo toda a sua dor, todas as suas lágrimas, todas as injustiças que está sofrendo, toda a maldade que as pessoas têm feito contra você. Por isso não desanime, porque Deus é um Deus fiel, que não somente vai realizar aquilo que você tanto espera, de acordo com a vontade dele, como fará infinitamente mais e te surpreenderá. Veja o que ele te diz hoje. Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Êxodo 33:19. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento
eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus? Pai querido, o Senhor vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Assim, Senhor, como fez na minha vida, tenho certeza que fará na vida dos meus irmãos e irmãs. Que hoje, Pai, eles despertem. Para que os seus sonhos aconteçam, demanda-se fé, demanda-se coragem, demanda-se renúncias. Assim como aquele paralítico que levantou e andou, que eles andem e caminhem de fé em fé, passo a passo, um dia de cada vez. Que o desânimo caia por terra e que a sua palavra se cumpra na vida de cada um. Assim como foi na minha vida, Pai, que seja na vida deles. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje é dia de recomeçar. Deus de recomeços. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 diz: Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Existem algumas coisas que são absolutamente inevitáveis na vida. Deus tem uma forma de trabalhar e deixou registrado muitas coisas nas Sagradas Escrituras. Não tudo, pois Deus faz o que Ele quer. Ou seja, existem coisas que Ele pode fazer que você nem ousa imaginar. É por isso que não existe muito segredo para que você viva uma vida extraordinária. Mas você pode perguntar agora: mas como eu vou ter uma vida extraordinária? Eu te respondo: você deve primeiramente parar de fazer o que você faz hoje e começar a fazer o que está escrito. Parece simples, não é? Mas é difícil. Porque se fosse fácil, todos nós estaríamos vivendo uma vida extraordinária. Na verdade, a maioria das coisas que Deus nos pede são muito simples de se entender, porém muito difícil de se acreditar. E é por isso que às vezes não vamos para frente e estacionamos. Nós entendemos, mas não acreditamos. A Sagrada Escritura, como dito na passagem no início da mensagem, deixa bem claro que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o que isto quer dizer? Que cada manhã tem algo novo que Deus faz. E por muitas vezes nós não percebemos. O nome disso que Deus faz chama-se recomeço. Deus é um Deus especialista em recomeçar. Nós que nunca percebemos isso. O grande problema de recomeçar é o medo. Temos medo do recomeço devido às experiências que já vivemos e não deram certo. Experiências essas que nos trouxeram dor e sofrimento. E quando um recomeço chega em nossas vidas, ele nos causa medo. Às vezes não reconhecemos um bom recomeço e não percebemos isso por achar que o ato de recomeçar sempre tem que vir após uma tragédia. Quando na verdade, a cada manhã, Deus aperta um botão de reiniciar na sua vida. É por isso que a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, pois toda manhã Ele te dá uma nova oportunidade que você nem pediu. As misericórdias se estendem sobre você e Deus é tão fiel e poderoso que você nem pediu pela misericórdia nesse dia e mesmo assim Ele te deu pela manhã quando você acordou. Pois Ele sabe que é disso que você precisa para continuar. Você precisa de um recomeço. Todos os dias entram e saem coisas na sua vida. E se você não aprender a recomeçar, você sempre vai falhar no próximo passo.
Deus é um especialista em recomeços. Deus é como um GPS que sabe que vamos entrar num caminho errado. Deus é literalmente como um pai responsável, que não dá aquilo que seu filho está pedindo, que não dá aquilo que ele bem entende que quer, ou aquilo que vai satisfazê-lo. Ele é um pai que dá sim aquilo que ele precisa. Se Deus é especialista em recomeçar e todo dia é um recomeço, isso quer dizer que nossa vida é cíclica. Nós entramos e saímos de ciclos. Mesmo sabendo disso tudo, nós temos medo do recomeço, ainda que seja a maior estratégia de misericórdia de Deus para conosco. O recomeço é a maior oportunidade que Deus dá para o ser humano fazer direito dessa vez. Se você não tivesse direito ao recomeço, você não estaria ouvindo esta mensagem hoje. Deus é tão especialista em recomeços que dificilmente você vai encontrar um herói bíblico que não tenha recomeçado. Abraão estava estabilizado em Ur dos Caldeus e recebeu uma palavra de Deus para sair da terra da sua parentela e ir para uma terra que o Senhor ainda iria mostrar. Por mais insegurança que ele possa ter sentido, ele teve que partir para um recomeço, porque o recomeço não é só uma oportunidade, é o início de uma grande bênção, é o início de uma nova temporada, de uma nova caminhada. Deus recomeçou com Noé, mas assim vem algo muito interessante. Deus não recomeçou apenas com Noé. O Senhor decidiu apertar o botão de reiniciar o mundo inteiro. Por isso, meu irmão e minha irmã, não tenha medo de recomeçar, pois até Deus recomeçou. Chegou um certo momento que Deus olhou para o que ele tinha criado e disse: vou começar de novo. Às vezes nós ficamos chateados porque perdemos muito tempo em um projeto que não deu certo. Projeto que você teve que deletar e começar outra coisa do zero. Não fique chateado, meu irmão, minha irmã. Deus também já fez isso, com o mundo inclusive. Não ache que você perdeu tempo. Você só perdeu tempo se não aprendeu nada, porque os novos começos são para que você carregue a sabedoria, a maturidade, o aprendizado, as informações, o conhecimento do que não deu certo. Tudo isso você carrega com você e te acompanhará em um novo começo. Agora, se você não aprendeu com o passado, está na hora de começar a aprender, pois isso é fundamental para que no novo começo você sofra menos. Para mim foi muito difícil recomeçar, pois trazia comigo um passado de pecados, de erros, de culpa. Perdi meu casamento, meu emprego e minha filha estava prestes a se suicidar. Não tinha esperança alguma para recomeçar. Foi quando, pela graça e misericórdia de Deus, que eu acordei e decidi dar o primeiro passo de fé. Comecei a refletir sobre como eu era, quais erros havia cometido no meu passado e resolvi fazer tudo diferente, sendo conduzido por Deus para o novo que me aguardava. Quando li essa passagem que diz em 1 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando eu li esta passagem, houve um despertar poderoso em minha alma e falei com o Senhor: Pai, tudo se faz novo em Cristo Jesus, como diz na sua palavra. Eu quero tudo novo, Senhor. Ajude-me a recomeçar e a caminhar dentro dos planos que o Senhor tem para mim. E de fé em fé, de passo em passo, um dia de cada vez, recomecei. E hoje vivo o novo de Deus, como jamais imaginava. O novo na vida espiritual, o novo na vida financeira, o novo na vida sentimental. Aquele pequeno passo foi o início da grande transformação.
Meu irmão e minha irmã, dê apenas o primeiro passo. Na maioria das lutas que travamos em nossas vidas, não temos a mínima ideia que essas lutas são o início de algo novo. Grave isso. Enquanto olhamos para o fim, Deus está olhando para o começo. Moisés recomeçou aos 3 meses de vida, quando foi jogado pela sua mãe e retirado do rio Nilo pela filha de Faraó. 40 anos depois, ele recomeçou a vida, pois ele foi visitar as aflições de seus irmãos hebreus, como diz a Bíblia, e matou um egípcio. Devido a isso, ele teve que fugir. Mais um recomeço. Imagine um príncipe do Egito, da terra mais próspera do mundo na ocasião, teve que fugir para um deserto e ficar mais 40 anos recomeçando. Deus é especialista em recomeços e por vezes ficamos chateados que ele recomeçou conosco. Os campeões da Bíblia têm em seus currículos o recomeço. José teve que recomeçar várias vezes. Ele teve anos e anos de uma infância rica. Depois foi escravo no Egito. Anos depois recomeçou de novo, mas agora como governador do Egito. Se você não souber lidar com os recomeços, você nunca vai ver a oportunidade que Deus está abrindo. Quando Deus aperta o botão de reiniciar na sua vida, não é para começar como você está hoje. Você vai dormir pedindo misericórdia e vai acordar com Deus te elevando com a sua graça. Foi assim comigo. Deus trabalha em recomeços que te levam para outros patamares, para outros níveis. Ele não deixa você no mesmo nível em que você saiu. Deus nunca permite uma quebra na sua vida, seja emocional, financeira, o que for, se não for para que você recomece de uma forma espetacular. Escute isso. O que você acha que perdeu até hoje na sua vida é só uma oportunidade para você começar muito melhor agora. Enquanto a sua dor for maior que a voz do Espírito Santo que ecoa na sua alma, enquanto a sua perda te causar mais sofrimento do que o sofrimento de Jesus na cruz, você sempre vai ter que começar do zero e vai ficar andando em círculos. Quando se recomeça, debaixo de uma orientação de Deus, debaixo da sabedoria divina, você faz tudo com maturidade e com direcionamento. Quantas coisas já falamos e fizemos no passado e queríamos voltar atrás para fazer tudo diferente? A vantagem do recomeço é que você não precisa cometer os mesmos erros de antes. Deus ama tanto o recomeço que ele decidiu enviar Jesus para que o tempo da lei terminasse e começasse a lei da graça, uma nova oportunidade de recomeço para o ser humano. O que seria de nós sem o recomeço, sem as misericórdias que se renovam a cada manhã? Gente, olha isso. Todas as manhãs ele a repõe antes que a gastemos. Outra vantagem de recomeçar é que você pode selecionar melhor os seus planos e as suas estratégias. Como assim? Você pode ter errado, perdido, sofrido, caído, porque a sua estratégia não era assertiva. E agora você tem a oportunidade de aplicar a estratégia certa. E melhor ainda, sendo conduzido por Deus. A Bíblia diz que se o homem é infiel, como nós geralmente somos, o Senhor permanece fiel, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nunca vai mudar quem ele é, porque erramos com ele. Deus é o contrário do ser humano. Ainda que erremos com ele, ainda que sejamos infiéis, ele permanecerá sendo exatamente quem ele é. Existem coisas que quando Deus apertar o botão de reiniciar, você irá perder.
Deixe ir embora as coisas que Deus quer que saiam da sua vida. Deixe-as ir. Tenha somente aquilo que está ligado à maturidade e sabedoria para um recomeço. Não tente segurar o que Deus quer tirar. Deus tem tudo de nossas vidas registrado com Ele. Cada palavra, cada atitude. É por isso que Ele prefere, mesmo tendo tudo gravado, apertar um botão de delete e recomeçar. Deus é tão poderoso e íntegro que poderia usar isso contra nós, mas Ele decide por recomeçar e nós às vezes não queremos recomeçar por puro orgulho e vaidade. Mas Deus olha para nós com misericórdia e fala: calma, eu recomecei, eu te perdoei de coisas muito piores. Deixe para lá e recomece. A Bíblia deixa claro que se você não perdoar o seu irmão, o Pai que está no céu também não te perdoa. Parece duro de escutar isso, não é? Mas é a verdade. Para que experimentemos coisas novas na vida espiritual, precisamos recomeçar, estarmos dispostos a irmos novamente, mas usando tudo que foi ensinado de forma madura, observando qual porta não devemos entrar, qual caminho não devemos mais seguir, entendermos ainda quais pessoas irão entrar e quais irão sair de nossas vidas neste recomeço. Não reclame, meu irmão, minha irmã, do que está acontecendo. Não murmure das coisas que saíram do seu controle. Se saiu do seu controle, já está no controle de Deus. Deus é especialista em recomeços, em recalcular rotas, como um GPS. O que o inimigo não tem ideia é que nosso Deus é um Deus de recomeço. Para Ele não tem fim, Ele é infinito, Ele é eterno. Quando as pessoas olham e enxergam queda, Deus olha e vê uma virada de vida, um recomeço, e esse recomeço vai ser muito melhor do que o início que eles viram. O seu passado foi apagado, os seus pecados foram jogados no mar do esquecimento. A sua vida emocional não precisa ser mais aquele buraco de alma que você sentia. Sua vida pode ser agora equilibrada, inteligente e sadia. A sua vida espiritual não precisa ter mais aqueles altos e baixos, pois Deus, com seu recomeço, te faz novo. Ore comigo assim: Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, recomeço. Muitos dos seus filhos e filhas estão paralisados com medo de recomeçar. Que esta mensagem desperte corações com essa vontade, essa determinação. Que eles deem o primeiro passo e recomecem a caminhar. Suas misericórdias se renovam todas as manhãs e com isso todos os dias temos uma nova oportunidade. Que eles aprendam com os erros do passado e recomecem, sendo conduzidos por Ti para viverem seus propósitos de vida, para honrar e glorificar o Seu santo nome. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Liberte-se da amargura. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 10 diz: cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar a sua alegria. Essa passagem fala da amargura em nossos corações. A amargura, que significa abrigar a falta de perdão, é extremamente perigosa, porque a Bíblia nos diz com muita clareza que se não perdoarmos as outras pessoas, então Deus não nos perdoará, conforme diz em Marcos 11:26. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados.
Se não perdoarmos as outras pessoas, a nossa fé não terá efeito. E tudo que vem de Deus vem por fé. Se a fé não funciona, não podemos receber de Deus e estaremos em sérios problemas. Esse assunto sobre perdão é muito grave e delicado. Muitas pessoas, inclusive milhares de cristãos, não conseguem viver os sonhos de Deus por não liberarem perdão. Se você não perdoa, não será perdoado. Se não for perdoado, está em pecado. Se está em pecado, sua fé não funciona. Se a sua fé não funciona, você não agrada a Deus. Uma coisa puxa a outra. Não é preciso ser um gênio para descobrir por que nos falta o poder que precisamos no corpo de Cristo. O poder vem do amor e não do ódio, da amargura e da falta de perdão. Você pode me dizer, mas você não sabe o que me fizeram. Muitas pessoas falam assim tentando se desculpar da sua amargura, do seu ressentimento e da sua falta de perdão. Com base no que a Bíblia diz, realmente não importa o quanto a ofensa foi grande. Servimos a um Deus que é maior e se lidarmos com a ofensa da forma correta, Ele nos trará justiça e recompensa quando permitirmos que Ele assim o faça. Em Isaías capítulo 61, versículo 7, o Senhor nos promete uma recompensa. Diz assim: em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Uma recompensa é uma retribuição, é uma forma de compensação pelos sofrimentos do passado. É como a indenização dada a um trabalhador. Em Romanos 12:19 lemos: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, meu irmão e minha irmã, deixe tudo nas mãos de Deus. Jesus nos ensinou que devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, conforme diz em Mateus 5,44. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Isso é difícil, mas há algo ainda mais difícil: ser cheio de ódio, amargura e ressentimento. Com muita frequência as pessoas nem sabem que nos magoaram. Não desperdice o seu tempo odiando alguém que provavelmente está aproveitando a vida, enquanto você fica todo aborrecido. Em vez disso, opte por permitir que Deus trabalhe o perdão dentro de você, para que você possa ser liberto da sua amargura e liberado para aproveitar a sua vida. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, muitos dos seus filhos e filhas que oram comigo neste momento encontram-se cheios de amargura, ressentimento e falta de perdão. Suas vidas estão paralisadas por causa disso, Pai, pois sabemos que, se não perdoarem, não serão perdoados. Que esta mensagem e esta oração sejam um despertar para cada uma delas. Que a partir de hoje elas criem a consciência que o perdão é uma libertação e com isso poderão viver os seus propósitos aqui nesta terra. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Use-o ou perca-o. Mateus 25, 14 e 15 diz: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida,
partiu de viagem. Nesta passagem, Jesus conta a história de um homem que ia fazer uma longa jornada. Ele reuniu seus servos e deu-lhes diferentes quantias de dinheiro para administrarem, de acordo com a capacidade de cada um. Nós não temos os mesmos talentos e habilidades. Não podemos fazer as mesmas coisas, mas todos nós podemos ser o que Deus nos chamou para ser individualmente. Eu não posso ser o que você é, e você não pode ser o que eu sou. Mas cada um de nós pode ser tudo o que Deus quer que sejamos. Muitas pessoas ficam frustradas e infelizes porque não se sentem realizadas. Elas não estão sendo tudo o que podem ser e não estão fazendo tudo que sabem que devem fazer. Elas estão permitindo que o diabo ou as outras pessoas as convençam a se afastarem do seu chamado e das suas bênçãos. Foi isto que aconteceu com um dos servos em Mateus 25. O homem que estava saindo para viajar deu talentos a 3 de seus servos antes de partir. Enquanto estava fora, um servo investiu o que recebeu e ganhou a mesma quantia de volta com juros. Quando o homem retornou e descobriu o que o homem havia feito com o talento, disse: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei no muito." O segundo servo foi o mesmo e ouviu a mesma coisa daquele homem. Mas o terceiro servo enterrou o seu talento no chão, porque teve medo. Quando o homem descobriu o que o servo havia feito, ficou tão zangado que tirou o talento dele e deu-o ao servo que tinha 10 talentos. Muitas pessoas são como esse terceiro servo. Elas escondem os seus talentos porque têm medo da responsabilidade, medo do julgamento, medo do que as pessoas irão pensar. Elas têm medo de dar o passo de fé, medo de fracassar, medo da crítica, medo da opinião alheia, medo de serem mal interpretadas. Elas têm medo do sacrifício e do trabalho árduo envolvido. Não quero que você tenha medo de tomar o talento que Deus lhe deu e usá-lo para a sua glória. Não quero que você termine infeliz, insatisfeito e não realizado, porque está abrindo mão do que Ele colocou em você. Deixe-me encorajá-lo a usar os seus talentos ao máximo e a fazer o seu melhor em cada área da sua vida. Então você ouvirá o Mestre dizer: "Muito bem." Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, muitos dos seus filhos e filhas desperdiçam os talentos que receberam. Muitas pessoas estão permitindo que o diabo ou outras pessoas as convençam a se afastarem do seu chamado, Pai. Enterraram os seus talentos, estagnaram no tempo. Senhor, elas escondem seus talentos por medo. Que esta mensagem e esta oração toque no mais profundo da alma de cada uma delas e que a partir de hoje elas usem seus talentos para honrar e glorificar o seu nome. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Com o rosto em terra. No livro de Números, capítulo 14, versículo 5 diz: Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Observe nesta passagem como Moisés e Arão reagiram diante da murmuração e reclamação dos israelitas. Eles prostraram-se com o rosto em terra. Esta ação é relatada ao longo de toda a Bíblia. Era um ato de humildade que representava buscar a Deus em oração.
Se todos os israelitas tivessem se prostrado com seus rostos em terra diante de Deus, teriam visto sucessivos milagres. Mas eles estavam ocupados demais, cometendo o erro de sentir pena de si mesmos, falar negativamente, encontrar erros em Deus e em Moisés e querer voltar para o Egito. Agradeço a Deus por Moisés e Arão. Quando eles prostraram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus, demonstraram sua reverência a Ele. Acredito que fizeram isso diante de toda a congregação, para mostrar-lhes que precisavam fazer o mesmo. Da mesma forma, Josué e Caleb tampouco permitiram que pessoas negativas e incrédulas os afetassem. Esses dois homens permaneceram cheios de fé e confiança de que podiam conquistar seus inimigos. Nós também precisamos manter a nossa fé positiva, não permitindo que pessoas pessimistas roubem a nossa alegria. Não podemos permitir que aqueles que duvidam destruam a nossa confiança. Devemos crer que Deus é um Deus bom e que Ele tem um plano bom para nossas vidas. Satanás usa pessoas assim para nos sugar. Não devemos deixar que seu negativismo e infelicidade afetem ou contaminem a nossa alegria. Quando você for tentado a reclamar, rejeite as palavras negativas e, em vez disso, adore e honre ao Senhor. Em vez de se deixar desviar por todas as coisas que estão no seu caminho, proste-se com seu rosto em terra diante de Deus em humildade e oração. Você o verá operar em seu favor. Ore comigo assim. Senhor misericordioso, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos de nós convivemos com pessoas pessimistas, pessoas que sugam o nosso emocional e por vezes até usadas pelo inimigo para nos perturbar. Senhor, oramos por elas neste momento e consagramos as suas vidas em seu altar de glória. Não as deixaremos afetarem o nosso relacionamento com o Senhor. Rejeitamos sermos afetados por elas. Rejeitamos qualquer tipo de palavra ou atitude negativas. Vamos manter a nossa fé positiva e nada vai destruir a nossa confiança em prosseguir. Vamos adorá-lo e honrá-lo. Nos prostramos com o rosto em terra, humildemente, sabendo que o Senhor ouve a nossa oração. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você não consegue se perdoar? No Salmo 38:4 diz: As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Hoje, meu irmão e minha irmã, eu quero conversar com você sobre culpa. Percebo um grande número de pessoas que me seguem nas redes sociais, que já foram perdoados pelo Senhor por algum erro que cometeram. Porém, não perdoaram a si mesmas e são escravas da culpa. Todos nós cometemos erros e fazemos coisas que sabemos que não deveríamos, e por isso nos sentimos culpados. E isso é bom porque nos mostra que desagradamos a Deus e que não seguimos os conselhos que a palavra dele nos dá. Porém, viver com o sentimento de culpa o tempo todo não nos ajudará em nada. Muito pelo contrário, esse sentimento só faz com que enfrentemos mais dificuldades em nossa caminhada, pois ela desgasta o nosso físico, o nosso psicológico e principalmente o nosso espírito. Quando carregamos a culpa, mesmo depois de termos nos arrependido e pedido perdão ao Senhor, ficamos presos nesse pecado, e é exatamente isso que Satanás quer. Ele sabe que a culpa vai nos afastar dos caminhos de Deus, vai impedir que sigamos em frente e prosperemos.
Por isso Ele quer que passemos a vida focando em nossos fracassos e nos sentindo pessoas sem valor. A Bíblia diz que o diabo é o acusador dos nossos irmãos, Apocalipse 12:10. E ele vai te lembrar de tudo o que você fez de errado nos últimos anos. Antes de você levantar da cama de manhã, ele vai dar um jeito de fazer você pensar que não tem sido um bom pai ou uma boa mãe, que falhou com seu cônjuge, que perdeu a cabeça em determinada situação, ou que caiu naquela tentação que você tanto lutou para não cair, mas não conseguiu. Mas aqui está a chave para combater as acusações de Satanás. Veja o que Deus disse em Isaías 43:25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Ou seja, quando nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão ao Senhor, Ele decide apagar os nossos erros. Isso quer dizer que se alguém estiver trazendo coisas negativas do seu passado, isso não vem de Deus, vem do acusador, tentando te enganar para te fazer carregar o peso da culpa. Então, meu irmão e minha irmã, quando isso acontecer com você, faça um favor a si mesmo e diga ao diabo: eu não sou perfeito, mas meu Deus já me perdoou. Aproveite também para se lembrar daquele texto do apóstolo Paulo, que diz que temos a redenção e o perdão de nossos pecados por meio do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. Efésios 1:7. Entenda uma coisa: você não pode carregar as culpas e fracassos com você e viver ao mesmo tempo uma vida de vitórias. Isso não é possível. Então, se você já se arrependeu e pediu perdão a Deus, deixe isso para lá. O profeta Jeremias nos garante que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis, se renovam a cada manhã. Então, não fique remoendo o que já passou. Se o Senhor já te perdoou, por que você também não se perdoa? Se Ele não está te acusando, por que você continua se culpando? Em 1 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que creem no sacrifício de Jesus foram lavados, santificados e justificados. E justificação significa o ato de declarar alguém como justo, ou seja, que não merece castigo. Isto quer dizer que não importa o tamanho dos seus erros, se você se arrependeu deles, Cristo já te justificou. Pare de olhar para o seu passado de pecados e se sentir alguém sem valor. O diabo vai te dizer que você errou e que não merece nada, que não tem perdão. Mas Deus te diz hoje: você é meu filho, eu te salvei, te justifiquei, te ungi e honrei. Em quem você vai acreditar, meu irmão e minha irmã? Vai permitir que o acusador te engane e te faça caminhar por aí com o peso da culpa em suas costas? Não, aceite o que o Senhor diz a seu respeito e comece a mudar de vida. Existe algo importante que você precisa saber. Quanto mais você se recusar a ouvir o diabo, mais alto a voz dele vai ficar no seu íntimo, mais ele tentará te acusar. Ele vai insistir que você não é nada disso que Deus disse que você é, que você continua pecando, que você continua no vício, que não parou de ceder às tentações. Seus pensamentos dirão que você é culpado, que Deus não se agrada de você. E é normal que você se sinta inseguro e intimidado, mas você precisa ser forte e resistir. No livro de Provérbios, capítulo 28, diz que os justos são corajosos como o leão, e é exatamente assim que você precisa ser. Quando as dúvidas vierem, repita para si mesmo: eu posso não me sentir digno, mas eu sei que Deus me fez digno.
Eu não me sinto justo, mas pelo que Cristo fez por mim, eu sou justificado. Pode ser que enquanto assiste a este vídeo, você esteja carregado de culpa. Pode ser que você esteja levando nas suas costas pecados que, mesmo tendo pedido perdão a Deus, continuam pesando em seu coração. Mas a boa notícia é que você pode abandonar todos esses fardos agora, meu irmão, minha irmã. Basta que você decida mudar a forma com que olha para si mesmo. Nós passamos pela vida carregando todas essas culpas e nos perguntando por que a vida é uma luta, por que estamos cansados, por que não conseguimos conquistar um sonho. Isso é porque estamos carregando coisas que nunca fomos feitos para carregar. Você não foi criado para viver culpado. Então é hora de deixar esses pesos de lado. É hora de se livrar desta bagagem. O Senhor quer que você saiba que Cristo já lavou os seus pecados com o sangue dele e que o inimigo não pode mais te acusar. E você pode estar pensando agora: mas Vinícius, eu não mereço isso, eu errei demais, falei muito e não mereço que os meus pecados sejam esquecidos por Deus. Sim, você tem razão. Nenhum de nós merece o perdão do Senhor, pois a nossa natureza é pecadora e por mais que tentemos, nunca vamos conseguir fugir dela. Porém, a misericórdia e o perdão do Pai não tem a ver com merecimento, tem a ver com Ele e com sua infinita bondade. Veja o que a Bíblia diz em Tito, capítulo 3, versículos de 3 a 7. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestar a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Oh, glória, que palavra! O nosso grande erro é achar que temos que recompensar a Deus por nossos erros, vivendo desanimados e desencorajados, para mostrar a Ele que sentimos muito, que sentimos remorso. É lógico que devemos reconhecer quando cometemos um pecado e fazer tudo o que for possível para não o cometer outra vez. Porém, você não precisa pagar penitência ao Senhor depois que se arrependeu e pediu perdão. O preço já foi pago. Mas quando você vive em culpa, você está dizendo que o sacrifício que Cristo fez não foi o bastante e isso não é a verdade. Aprenda isso, meu irmão e minha irmã. Viver se culpando e se condenando não glorifica a Deus. Se você realmente quiser glorificar o nome do Senhor, livre-se da culpa e fale da misericórdia dele por sua vida às outras pessoas. Vamos analisar a história de Jonas. Deus ordenou que ele fosse até a cidade de Nínive e pregasse o arrependimento àquele povo. Caso contrário, eles seriam destruídos. Mas Jonas não gostava dos ninivitas e decidiu desobedecer ao Senhor, pegando uma embarcação e fugindo. Mas Deus fez com que aquele homem fosse atirado no mar e engolido por um grande peixe. Durante os 3 dias em que ficou preso dentro daquele animal gigante, Jonas refletiu sobre o pecado que cometeu, se arrependeu e pediu perdão ao Senhor. O peixe então devolveu Jonas à terra firme,
e ele foi até Nínive e pregou a palavra. Veja qual foi o resultado disso em Jonas, capítulo 3, versículos de 3 a 5 e 10. Diz assim: Então Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus sabia que Jonas havia cometido um erro grave, mas quando ele se arrependeu e pediu perdão, o Senhor decidiu deixar aquele pecado para trás e deu àquele homem uma nova oportunidade de fazer a sua obra imediatamente. Deus não deixou Jonas de castigo ou coisa do tipo, porque ele não é um carrasco que sente prazer em ver os seus filhos sendo castigados por algo que eles já pediram perdão. E mais, Jonas também não permitiu que o inimigo fizesse com que ele se sentisse culpado pelo erro que cometeu no passado. Ele apenas olhou para frente e cumpriu a sua missão. E Deus quer que você faça a mesma coisa, meu irmão e minha irmã. Ele quer que você saiba que o seu erro não cancelou os planos que Ele tem para a sua vida. E a pergunta que fica: o que você vai fazer diante disso? Vai continuar se culpando ou vai seguir em frente? Levante-se, volte a sonhar e ande de cabeça erguida. Você pode ter cometido erros, pois todos nós cometemos. Mas Deus está dizendo que você está perdoado. Lembre-se de Romanos 8, onde o apóstolo Paulo disse que agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de sua morte ele nos libertou do pecado e da morte. Romanos 8, versículos 1 e 2. Eu aprendi que só porque você se sente culpado não quer dizer que você é culpado. Você não pode viver de acordo com seus sentimentos e emoções, pois eles nem sempre nos dizem a verdade. Ou seja, você pode não se sentir perdoado, mas você sabe que está perdoado. Então receba agora o perdão e a misericórdia do Pai e viva tudo o que Ele tem para você, sem nenhum tipo de culpa. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em Sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, muitas pessoas sendo destruídas e não estão vivendo os seus propósitos devido à culpa. Satanás, o inimigo de nossas almas, vem agindo constantemente neste sentido, trazendo remorso e alimentando a culpa em nossas vidas. Repreendemos tudo isso agora. Pelo sangue de Jesus, fomos remidos e toda a culpa foi levada por Ele na cruz do Calvário. Hoje iniciamos um novo ciclo, libertos da culpa e trilhando por caminhos divinos, escritos por Ti. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Torne o seu fardo mais leve. No livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30 diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus lhe dará o poder e a força de que você precisa para servi-lo. Esta passagem nos ensina que Jesus não é nenhum chefe durão.
Nesta passagem, Jesus está dizendo que Ele é bom e que seus princípios são bons e não incômodos ou difíceis. Regras e regulamentos religiosos podem ser árduos e opressores, e você pode ficar facilmente sobrecarregado se não souber como fazer tudo o que acha que esperam de você. Mas Jesus está dizendo aqui: eu não sou assim, meus caminhos não são assim. Eles não são penosos, difíceis, árduos e opressores, e sim suaves e leves. Deus não apenas nos diz o que fazer, como também nos dá a força e a sabedoria para fazê-lo. Se Deus não me desse a capacidade de escrever mensagens com o fim de ajudar as pessoas, me direcionando dia a dia, seria incapaz de realizar isso sozinho, com minhas próprias forças. Quando confiamos inteiramente no que Deus nos conduz a fazer, o fardo se torna leve e prazeroso. Sinto-me confortável e muito feliz em fazer o que Deus me propôs. Eu não seria provido de qualquer capacitação para realizar este trabalho se tentasse servir a Deus a partir de meras regras e regulamentos. Mas eu o sirvo porque o amo profundamente. Portanto, sinto alegria no que faço. Jesus nos conduz a um lugar que é confortável e agradável. Creio que servir a Deus é fácil quando compreendemos a ouvir a sua voz e simplesmente o obedecermos, em vez de nos esforçarmos para fazer coisas que Ele nunca nos pediu que fizéssemos. Separe um tempo para buscar a Deus e saber se as suas obras são as obras dele. É o Senhor quem está conduzindo você no que você faz? Se descobrir que está envolvido em obras da carne e que Deus não lhe deu graça para realizá-las, não tenha medo de abrir mão delas e de buscá-lo para saber qual a vontade divina para a sua vida. Lembre-se, nem sempre será fácil, mas haverá conforto, graça e prazer associados ao exercício da obra de Deus. Jesus quer tornar leve o fardo que você tem carregado por si mesmo e lhe dar descanso. Ore comigo assim: Senhor querido, nos colocamos na sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, a palavra de hoje toca-nos profundamente. Muitas pessoas carregam fardos pesados em suas vidas, mas na sua palavra, seu Filho Jesus disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Escolhemos ouvir a sua voz e obedecê-lo. Chega, Pai, de ficarmos nos esforçando para fazer coisas que nunca foram da sua vontade. Estamos cansados do esforço que fazemos para encontrar um caminho de acordo com os nossos desejos. Trocamos de fardo com Jesus e caminharemos dentro dos seus propósitos. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Creia grande. No livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Na esfera natural, muitas coisas são impossíveis, mas na esfera sobrenatural de Deus, nada é impossível. Deus quer que creiamos em coisas grandes, que façamos grandes planos e que esperemos que Ele faça coisas tão grandes que fiquemos com a boca aberta de assombro. Em Tiago 4,2 nos diz que não temos por que não pedimos. Podemos ser ousados no pedir. E em Efésios 3,20 nos desafia a pedir coisas grandes. Quando nossos desejos parecem avassaladoramente grandes e não vemos meio de realizá-los, devemos nos lembrar de que, embora não saibamos o caminho, conhecemos aquele que faz o caminho.
Deus tem um meio para fazermos tudo o que Ele coloca em nosso coração. Ele não coloca sonhos e visões em nós para nos frustrar. Precisamos manter a nossa confiança em Deus em todo o tempo, até o fim, e não apenas por um instante e depois desistir quando parece que a montanha é alta demais. É impressionante o que as pessoas podem fazer, até mesmo aquelas que não parecem ser capazes de fazer nada. Deus não costuma chamar pessoas que são capazes. Se Ele fizesse isso, não receberia a glória. Ele frequentemente escolhe aqueles que, na esfera natural, sentem que não têm nenhuma capacidade, mas que estão prontos para se levantar interiormente e dar passos de ousadia e fé quando recebem uma direção de Deus. Geralmente queremos esperar até sentirmos que estamos prontos antes de agir. Mas, se nos sentimos prontos, tendemos a depender de nós mesmos, em vez de dependermos de Deus. Conheça os seus pontos fracos e conheça Deus. Conheça a sua força e fidelidade. Lembre-se que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você jamais poderia pedir ou pensar. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em Sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, cremos na Sua palavra quando diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Essa é uma promessa incrível, Pai. Infelizmente, muitos que oram comigo agora não creem o suficiente para recebê-la. Que essa mensagem seja um despertar na vida de cada uma delas. Seus sonhos são gigantes, suas promessas são incontáveis. Porém, para liberá-las, demanda-se fé, Senhor. Aumente a nossa fé, Pai. Desejamos viver os grandes sonhos que tem para cada um de nós. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa mensagem vai impactar você. O que é mais importante? Unção ou presença? Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23 diz: Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. A sabedoria é a manifestação do Espírito Santo. A sabedoria sempre cumpre a função do Espírito Santo, ou seja, aconselhar, revelar, dar prudência, acalmar nos momentos difíceis. O nosso maior problema nos dias atuais é que nós não temos vida. Você pode me perguntar então, como estamos fazendo tantas coisas? Como alguns milagres acontecem? Eu vou retratar isso através da história de dois homens famosos na Bíblia, Saul e Davi. Saul foi ungido como o primeiro rei sobre Israel. O óleo caiu sobre a sua cabeça e ele foi levantado rei sobre a nação de Israel. No segundo ano do reinado do rei Saul, ele cometeu um grave erro. Saul fez algo fora do tempo. Ele se viu pressionado pelos filisteus que estavam avançando sobre a nação de Israel. Israel encontrava-se em perigo e Samuel, o profeta da época, ainda não havia chegado. Com isso, Saul precipitadamente cometeu um erro. Ele ordenou que trouxessem animais e sacrificou-os ao Senhor, ato que apenas Samuel, como profeta, poderia ter realizado. No momento do sacrifício, Samuel chegou e surpreso perguntou: "O que você fez?" Saul respondeu: "Os filisteus estavam avançando, o povo de Israel estava fugindo
e você não estava aqui no tempo que havia sido combinado. Então eu tive que fazer o sacrifício. Samuel respondeu: hoje Deus te confirmaria como rei sobre toda Israel, mas devido ao seu ato, ele toma de ti o trono. E de uma forma muito estranha, a Bíblia diz que Saul reinou por mais 38 anos sobre Israel. Aí vem a pergunta: se Deus tomou o trono de Saul, por que ele governou por mais 38 anos? Responda você: porque Deus só toma aquilo que lhe dá. Saul continuou no trono porque quem havia dado aquele trono físico para ele foram as 12 tribos de Israel. Deus, de fato, já havia levantado outro rei. Os 12 chefes das tribos de Israel reuniram-se com Samuel e pediram que lhes desse um rei, pois todas as outras nações tinham um monarca. A nação que foi colocada para ser modelo do céu aqui na terra queria copiar uma nação comum. E isto acontece com muitos de nós. Deus coloca-nos para sermos modelo para os outros, mas infelizmente, por muitas vezes, copiamos os comuns. Para que você entenda profundamente esta mensagem, preciso esclarecer algo muito importante. Temos um inimigo de nossa alma, o diabo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas antes de matar e destruir, ele precisa roubar, pois é no roubo que ele nos enfraquece. Um exemplo mais claro: Roma, quando tomava uma cidade, eles primeiramente roubavam vagarosamente aquela cidade. Primeiro eles roubavam a água, a comida e com isso enfraqueciam aquele lugar. Quando aquela cidade já se encontrava fraca, eles invadiam para matar e destruir. Se o diabo não roubar primeiro, você não ficará debilitado o suficiente para ele entrar e destruir. Você pode estar perguntando: mas como que ele nos rouba? A cada princípio que você quebra, a cada situação que você se entrega, cada descontrole emocional, ele vai te enfraquecendo, para que no momento oportuno ele possa te derrubar. Entenda isso. O povo queria um rei, porque todos tinham um rei. Com isso, Deus falou para Samuel: tudo bem, Samuel, não discuta, dê um rei para eles. Quando Deus tomou o trono de Saul, ele não tomou o trono físico, pois o trono físico foram as 12 tribos que deram, como já foi falado. Deus tomou o manto de autoridade, a conexão que Saul tinha com ele. A partir daí, Deus nunca mais falou com Saul, a ponto de ele começar a consultar necromantes para iludir o povo que Deus estava falando com ele. Por algum tempo, Saul tentava escutar Deus através de profetas, até que Deus os repreende, pois ele não queria mais se comunicar com Saul. Olha, gente, que terrível isso! Ser rejeitado pelo seu pai e pela sua mãe, por um amigo, já deve ser algo terrível. Agora imagina ser rejeitado por Deus. Saul, por mais que tivesse autoridade, havia perdido a conexão com Deus, havia perdido a própria vida. Nos dias de hoje existem muitos Sauls, pessoas que são líderes, estão no altar, mas perderam a conexão com Deus. Isto é muito sério. São líderes que já morreram, porém estão tentando mostrar que têm vida. Não se surpreenda com pessoas no altar, pessoas no trono, porque Saul ficou 38 anos no trono, sem Deus estar com ele. Consegue compreender? Preste atenção nessas passagens. Êxodo 33, versículos de 1 a 4 diz: Depois ordenou o Senhor a Moisés: Saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi como juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei a seus descendentes.
Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vá para a terra onde manam leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Aí vamos para a passagem de Êxodo 33, versículos de 11 a 15. Presta atenção. O Senhor falava com Moisés face a face, com quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Que passagens poderosas! Moisés sabia que a presença era mais importante que a unção. A presença era mais importante que a unção. A unção estava na cabeça de Saul, mas a presença estava com Davi. Você consegue entender? Saul nunca cometeu os pecados que Davi havia cometido. Saul nunca matou inocentes, não cometeu adultério, não matou crianças. Saul nunca fez isso. O que Saul fez apenas foi sacrificar antes do tempo e depois dar uma desculpa do porquê havia feito aquilo, ao invés de arrepender-se. O seu problema nunca foi o pecado que você cometeu, nem o passado que você teve. O seu verdadeiro problema é o que você fez depois do pecado, o que você fez depois do problema. Quando Deus perguntar a você alguma coisa, jamais dê alguma desculpa como Saul fez, pois Deus detesta desculpas. O Senhor pode levantá-lo de um fracasso, mas nunca de uma desculpa. Que isso fique gravado no fundo da sua alma. De tudo que você tem que dar para Deus, nunca dê uma desculpa. Não existiu um homem na Bíblia que deu uma desculpa para Deus e ficou de pé. O problema não foi os seus pecados, mas sim o que você fez quando Deus falou contigo. Te pergunto, você deu uma desculpa ou você se arrependeu? Por muitas vezes damos desculpas porque a unção não se retira de nós. O que sai é a presença. A vida você não tem com unção, a vida você tem com a presença. Que isso fique claro, meu irmão, minha irmã. Você pode estar perguntando: qual a diferença entre a unção e a presença? A unção, ela capacita você para fazer. A presença é vida para o ser humano. A presença de Deus tem que ser inegociável. Quando você sofre uma tentação, a unção continua, você caindo ou não, mas a presença vai embora e a vida vai sendo roubada aos poucos. Lembra-se, o diabo veio para roubar, matar e destruir, e ele começa a roubar aos poucos, tirando a presença pouco a pouco. Um dos grandes problemas da nossa geração é que temos capacitação para fazer as coisas, mas a vida não está mais conosco. Estamos morrendo aos poucos. O governo está se desintegrando, a família está desestruturada, a vida está acabando. Os enfermos não estão mais sendo curados, os mortos não estão ressuscitando. E tudo isso porque a presença foi embora. Para recuperarmos a presença de Deus novamente, teremos que mudar tudo, abrir mão de diversas coisas.
A vida se encontra na presença de Deus. A vida não está na unção que você carrega, na capacidade que você tem para fazer as coisas. A unção ensina você como fazer e capacita para fazer. Saul sabia como fazer. A Bíblia relata que ele era o homem mais bonito de Israel, um grande general de exército. Só tinha um problema. Ele já não tinha mais vida. Ele procurava profetas, necromantes. Enfim, ele tinha que dar um jeito de fingir que a vida estava com ele, mas verdadeiramente a vida havia ido embora. A presença havia ido embora. Ao contrário de Davi, que estava todo errado, cheio de problemas, mas Deus nunca saiu da presença de Davi e Davi da presença de Deus. Deus nunca saiu do quarto de Davi, pois quando Davi clamava, Deus logo se manifestava. Mas por quê? Porque não era pelo erro, não era pelo pecado, era pelo coração. O povo de Israel tinha coração duro. Davi era pecador, mas tinha um coração, e com isso Deus queria ficar com ele. Não tem a ver com a sua capacidade, mas sim o quanto você quer a presença de Deus. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo não estiverem comigo, nada do que eu faço será relevante, pois não terá vida. Avivamento não é você ficar arrepiado. Avivamento é voltar a viver em todos os sentidos. O problema nunca foi o pecado. O problema é quando e como você responde quando Deus fala. Chegou a hora de amadurecermos na fé. Deus não está preocupado com suas conquistas materiais. Deus não está preocupado se você tem vida ou não. Ele não trabalha com certo e errado. Ele trabalha com verdade e mentira, vida ou morte. O ser humano tem uma necessidade de saber o que é certo ou errado, pois quando ele quer errar, ele busca uma aprovação. O problema não é ser certo ou errado, o problema é se você vai ter vida ou morte, se é verdade ou é engano. Deus nunca vai te julgar pelo certo ou errado, pois o certo e errado têm os seus pontos de vista. O certo e o errado é um ângulo muito amplo. Já a verdade e a mentira não, elas são estreitas, como a vida e morte. E Deus te chama para a vida e a abundância. Os resultados que a unção provoca não te garantem vida, mas a vida te garante os resultados, porque quando você tem vida, tem presença, você tem vida em grandiosidade, pois quem tem vida tem tudo, quem tem a presença de Deus tem tudo, tem sabedoria e chega com mais facilidade aos resultados. Quanto tempo dura a vida de uma bateria de celular? 5, 6, 7 horas, não é isso? Quando começa a acabar a vida de um celular, o que se deve fazer? É simples. Conectar na fonte e ele carrega 100% novamente. Quando está conectado na fonte. Nada funciona quando não estamos ligados na fonte, que é a presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, presença é muito mais importante que unção. A única coisa que faz Deus sair do seu trono de glória para se mover ao seu favor é um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que um coração quebrantado ele não pode resistir. Quem tem a presença de Deus muda qualquer ambiente. A presença de Deus em nossas vidas pode mudar todas as situações, por pior que pareçam. Aonde tiver morte, a vida vai sobrepor a morte. Aonde tiver falência, quando você entrar, a prosperidade vai sobrepor a falência. Aonde tiver demônio, o Espírito de Deus vai sobrepor. Pois se tem algo que o inferno respeita e muito, é a presença de Deus. Quando você está com a presença de Deus, tudo que é perfeito vai ficar e tudo que é impedimento vai embora. Ore comigo assim: Senhor,
Nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, peço a Ti que através desta mensagem, corações sejam quebrantados. Aprendemos hoje com Saul e Davi sobre unção e presença. A sua presença é vida, Senhor, e é ela que buscamos. Sem sua presença não somos nada. Por mais unção que podemos ter, a sua presença é primordial. Quebrantamos nosso coração em sua presença e pedimos perdão humildemente por todos os pecados ainda não confessados, por atos, palavras ou omissões. Queremos sua presença, Pai. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você tem filhos? 9 conselhos importantes para eliminar a rivalidade entre irmãos. No livro de Juízes, capítulo 9, versículo 5 diz: ali, em cima de uma só pedra, ele matou os seus 70 irmãos. Que desfecho trágico teve esta história. Abimeleque queria ser rei e, para eliminar a concorrência, matou seus 70 irmãos. Somente um deles conseguiu escapar. A rivalidade entre irmãos pode até ser considerada normal e inevitável, mas quando provoca brigas constantes, competição séria e descontrolada e até atitudes extremas, o problema é mais sério. Podemos enumerar 8 causas para a rivalidade entre irmãos. Primeiro, quando os pais favorecem um dos filhos. Vamos tomar como exemplo a história de José e seus irmãos em Gênesis 37, de 12 a 36, onde fica evidente a preferência de Jacó por José com relação aos outros filhos. Isso causou inveja, ciúme e, tragicamente, fez com que os irmãos de José o vendessem como escravo. Segunda causa, ciúmes. Quando um dos filhos se sobressai em alguma área da sua vida, o outro pode sentir insegurança e ciúmes. Isso pode causar inúmeros desentendimentos. Terceira causa, transferência. Um dos filhos pode estar com problemas de relacionamento com os próprios pais, amigos, namorado ou namorada, e transfere todo o seu descontentamento contra um irmão. Quarta causa, comparações. Os adolescentes e jovens são muito sensíveis e comparações quanto à sua aparência física, ao seu desempenho escolar e às suas habilidades esportivas. Uma comparação desfavorável nessas áreas podem marcar o jovem por muito tempo. A quinta causa, identidade. Os adolescentes e jovens estão buscando e construindo a sua identidade própria. Por isso, ainda confusos, podem se sentir inferiorizados diante de um irmão que demonstra maior segurança a respeito de si mesmo. Sexta causa, estresse. Brigas entre os pais, crise financeira, problemas de alcoolismo, violência doméstica, entre outros, podem alcançar estresse nos filhos, fazendo com que briguem até sem motivo aparente. Sétima causa, ambiente doméstico. Filhos adolescentes e jovens disputam espaço no uso do computador, da TV, buscando individualidade, o que nem sempre é possível. E oitava causa, carência. Os filhos precisam do amor dos pais. Se esse amor não é demonstrado suficientemente, eles farão tudo para chamar a atenção. E o que fazer perante tudo isso? Eis os 9 conselhos para os pais. Primeiro, trate todos os seus filhos de modo justo, respeitando a singularidade de cada um.
Segundo, não compare seus filhos na presença deles. Terceiro, não demonstre preferência por um filho. Ame a todos igualmente. Quarto, não mime um dos seus filhos. Não arrume desculpas como ele é o mais novo, está doente, entre outros. Quinto, distribua elogios igualmente. Sexto, gaste tempo e dinheiro na mesma medida com todos. Sétima dica, não menospreze nenhum de seus filhos. Oitava dica, reconheça e ressalte a singularidade de cada um. 9. E última dica, separe tempo para conhecer melhor cada um individualmente. Se esse problema tem ocorrido em sua família, procure conhecer as causas desse comportamento entre irmãos. Por fim, confie na graça e no poder de Deus. Ele perdoa e restaura os relacionamentos. Ore pelos seus filhos e peça ajuda ao Senhor, que é um Pai amoroso. Ore comigo assim. Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai querido, a palavra de hoje é direcionada a todos os pais e mães. Muitos estão passando por problemas graves de relacionamento entre seus filhos. Que eles criem a consciência sobre o tratamento igual dos seus filhos, nunca comparando-os, nem demonstrando qualquer preferência, distribuindo elogios igualmente, não menosprezando nenhum deles, respeitando a individualidade de cada um, separando o tempo para conhecê-los individualmente. Que eles confiem na sua graça e poder, Pai. Que os relacionamentos das famílias sejam restaurados para a sua honra e glória. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.